Com muita alegria, eu queria que você recebesse com uma salva de palmas David Leonardo. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos caminhar na palavra. Vamos ouvir algo da parte do Senhor. Amém. Quantos vieram para ouvir a voz do Senhor Jesus neste lugar? Aleluia. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 80. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 80. Quando você abre sua Bíblia, estou muito feliz de estar aqui com vocês de volta. Hoje eu agradeço pelo convite que me foi feito. Obrigado, pastor Jairo, Deus abençoe. Eu sinto honrado pelo convite de fazer parte dessa noite. E eu tenho uma missão especial aqui neste lugar. Eu vim com uma palavra de Deus para o seu coração. 12 pessoas entenderam a minha missão. Eu vim com uma palavra de Deus para o seu coração. Então eu te peço a gentileza de você agarrar comigo aqui do início ao fim, para que tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite seja efetivamente alcançado. Que no nome de Jesus você saia deste lugar de uma forma completamente diferente de como você entrou. Amém? Diz a palavra no Evangelho de Jesus, conforme o Lucas escreveu, capítulo 1, verso 80, diz: o menino crescia e se fortalecia no espírito, e estava nos desertos, até o dia de sua aparição pública em Israel. Amém? Feche os teus olhos onde você está. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra neste lugar. Obrigado porque já declaramos que o Senhor vive. Declaramos que não há nada sem ti, Jesus. Nós amamos o teu nome, nós te amamos, Senhor. E nós queremos só uma coisa neste lugar: ouvir a tua voz. Ouvir sobre o Senhor Jesus. Fala conosco de uma forma que somente o Senhor sabe falar. Jesus, nós somos acessados por muitas vozes, mas a única voz que nos interessa, a única voz que nos importa, é a tua voz. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém? Amém. Eu estou visitando aqui, mas quem está aqui também visitando que não é dessa igreja, levanta a mão. Isso é uma invasão. Quem aqui não é evangélico, é católico, levanta a mão. Amém. Quem aqui é evangélico? Quem aqui é espírita? Quem aqui não é nada? Paraquedas, caiu. Vamos separar os católicos para um lado e evangélico para um outro aqui? Fazer uma briga de quem tem razão? É só isso que eu queria que você falasse. Não, porque é exatamente isso que nós não viemos fazer neste lugar, e não é para isso que serve a igreja. Você veio aqui hoje para falar e ouvir sobre um nome que está acima de todo nome: Jesus. Então não importa se você na verdade não é hoje dessa igreja, não importa a bandeira, não importa agora exatamente isso, não. Você veio para ouvir sobre Jesus, e é nesse nome que vamos ouvir aqui, amém? Então escolhe alguém bonito perto de você. Se não tiver, deixa quieto, continua olhando para frente e pede para ele sentar, que a gente vai ouvir a palavra. Amém? Há uma palavra sobre nós aqui neste lugar, um texto bíblico que vai nortear a nossa caminhada do início ao fim, e nós acabamos de ler ele. É um versículo longo no sentido de que ele está no final de um capítulo. Para você chegar até o versículo 80, você tem que caminhar durante 79 versículos, então você vai chegar no 80, e talvez fica mais fácil de você compreender o que significa esse enredo, essa história de um menino crescia nos desertos,
nos desertos, até o momento de ser apresentado publicamente a Israel. Mas obviamente, a minha função como pregador hoje é trazer de maneira clara a luz de um texto, de maneira profética sobre a sua história, e a sua missão é se encontrar na mensagem. Você entendeu? A minha missão é, de maneira profética, trazer a mensagem, e a sua missão é se encontrar na mensagem. Então, talvez você demore 10 minutos para se encontrar, talvez você demore 20 minutos para se encontrar, mas em algum momento dessa mensagem, eu prometo para você, que você vai se encontrar. E talvez a sensação que lhe cause seja vergonha, talvez seja felicidade, mas você vai se encontrar. E eu só digo isso porque a mensagem, quando ela é bíblica e quando ela vem do Senhor, ela impacta o nosso coração. Mas é óbvio que sempre em um ambiente com tantas pessoas, alguém vai dizer: essa mensagem foi só para mim. E eu quero dizer que a mensagem talvez seja exatamente hoje só para você. Eu quero dizer o brilhantismo que é isso. É Deus reunir muita gente para falar com você, no meio de tanta gente. Então, não se sinta em momento nenhum distante da mensagem, mas em todo momento se encontre nela. Vai ser uma missão importante para você. Porque a gente está num texto onde fala sobre um menino, e talvez você não ouvirá mais, a partir dessa história, esse personagem sendo chamado de menino. Ele é chamado de menino nesse versículo, mas você nunca mais vai ouvir falar dele com esse, sabe, com essa palavra, com esse adjetivo, é um menino. Não, porque aqui é uma característica, não é um substantivo como nome. Ele é um menino, só que ele é um menino até o dia de ele ser apresentado publicamente em Israel. E a Bíblia diz que ele só é um menino enquanto ele está crescendo, robustecendo. Há uma versão que fala robustecer, criar musculatura. E talvez você percebe comigo agora que há um eco nessa mensagem, porque você está dizendo: bom, talvez eu ia me encontrar, mas não estou entendendo praticamente nada. Eu vou dizer para você quem é esse menino, e a gente vai entrar numa jornada muito importante a partir de agora. Esse menino, na verdade, tem um nome. O nome dele é João Batista. A Bíblia fala dele de maneiras diferentes. Primeiro a gente ouve ele como menino, depois a Bíblia vai chamá-lo pelo nome, João Batista. E também depois a Bíblia vai dizer que ele é a voz que clama no deserto. A Bíblia também vai dizer que ele é o Isaías de Deus, aquele que iria preparar o caminho. Mas antes de ser o Isaías de Deus, a voz que clama no deserto, o próprio João Batista, ele é um menino. A história é incrível, porque o ministério dele é avassalador, porém curto. E a gente ouve muito pouco de João Batista. A gente ouve isso daqui, e depois existe um limbo na história, e você só vai ouvir sobre ele quando ele já estiver exercendo o ministério, ou quando ele já seja esse homem de a voz que clama no deserto. Mas olha, quando a gente volta na história, a gente encontra esse menino no ventre da mãe dele num dos primeiros versículos da Bíblia. A Bíblia vai dizer primeiro de uma mulher chamada Maria, uma adolescente que recebe a visita de um anjo com uma promessa. A promessa de Deus para Maria era: você dará à luz a um filho, e o nome dele será Jesus, e o reinado dele não terá fim. E isso eu chamo de promessa. Isso é receber uma promessa. Agora, olha que incrível. Há um anjo, uma presença ilustre, uma glória absurda, uma promessa extraordinária, e Maria diz o seguinte: como se dará isso, se eu sou apenas uma virgem? Eu sou virgem.
E aí o anjo Gabriel lembra ela de uma história. Ele diz: lembra de Isabel, a sua prima? Ela não era estéril e ela já não está no 6º mês de gravidez? Uma história, Maria gerando Jesus. No outro lado, agora aparece um outro personagem. Maria está lá e Isabel está aqui. Isabel já está no 6º mês de gravidez. O que você não pode esquecer é que essa mulher era estéril. Ela não poderia dar à luz, ou seja, lá é um milagre, mas aqui também é um grande milagre. Deus operou lá, Deus também operou um milagre aqui. Só que aqui foi 6 meses antes. 6 meses antes havia um milagre acontecendo, para que 6 meses depois, dentro da casa de Maria, quando ela questionasse Deus, Deus dissesse para ela: lembra de Isabel, a tua prima? Pois é, ela não era estéril, e agora ela já está no 6º mês de gravidez. Maria vê o cenário, olha para o anjo e diz: eu entendi, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua palavra. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante o anjo se retirou e o Espírito de Deus entrou em Maria. Aleluia! E uma promessa começou a se tornar realidade. Eu quero tem que ter um pouco de mais ânimo, porque talvez você não entendeu o que está acontecendo aqui agora. Uma promessa para uma mulher, na verdade era a nossa promessa, a nossa salvação, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa salvação. Nome sobre todo nome: Jesus. Eu só quero que você entenda que Jesus, antes de ser o nosso Salvador, era a promessa de Deus para a vida de uma mulher só. Aleluia! Aquela promessa era a minha salvação, mas antes de ser a minha salvação, foi a promessa para uma mulher. Sabe, aquele menino que está sendo gerado na barriga de Isabel, seria o homem que anunciaria, que prepararia o caminho daquele menino que está para nascer também, Jesus. Mas antes dele ser o Isaías de Deus, antes de ele ser a voz que clama no deserto, antes mesmo de ele ser o menino, ele é uma promessa para uma mulher. Tudo sempre vai começar com uma promessa. Os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem, não dá para abraçar, mas a nossa fé, porque se trata de uma promessa, já consegue ver, ouvir e abraçar. Mas antes de ser realidade, é uma promessa. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que a Maria vai visitar a Isabel, e ela chega na casa de Isabel: ô Isabel, tudo bom, minha linda? Maria falava assim: tudo bem? E a Bíblia diz que Isabel, quando ouviu, dentro do seu ventre, outro alguém ouviu também, mas uma voz que não era de Maria. Porque a Bíblia diz que quem estava no ventre de Isabel saltou de alegria. Só que a alegria não era com a voz de Maria, era com a presença de Jesus. Uma promessa comunicou com uma promessa, sentiu a promessa, entende? Só que aqui é Jesus. Jesus. E a Bíblia continua a história. Um nasceu,
6 meses depois, o outro menino nasceu. E aí, a gente entra numa jornada extraordinária, porque ambos são promessas, mas de repente, todos os dois desaparecem da Bíblia. Eu vou provocar você, porque isso aqui é muito maluco. Jesus, você vai ver fragmentos da história. Jesus nasceu numa manjedoura. Aí de repente você vê Jesus, um menino de 12 anos, ensinando no templo. E de repente você não ouve mais nada dele. Desapareceu. Uma promessa desapareceu. Aí você ouve sobre João Batista, a voz que clama no deserto. O menino nasceu. Você não ouve mais nada sobre ele. Uma promessa, mais uma, desapareceu. E existe um limbo, um vazio, um eco histórico, que ninguém sabe dizer o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu com João Batista? Não sei, a Bíblia só diz a posição geográfica dele. Ele estava nos desertos. E estava fazendo o quê? Crescendo, robustecendo. Por quê? Porque chegaria um momento que aquela promessa se tornaria realidade. Porém, o nome que eu chamo, e que você vai me compreender, para isso é processo. E ninguém viu o processo de João Batista. E Jesus, dos 12 aos 30, está onde? Eu posso dizer a posição geográfica por conta dos pais. Ele estava em Nazaré. Por isso é chamado de Jesus de Nazaré. Mas o que aconteceu? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que quando ele apareceu aos 30 anos, ele já apareceu fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Mas dos 12 aos 30, não sei. E o nome disso é processo. E o processo não é público. O que é público são os frutos, mas o processo não. E quando você olha para a Bíblia, você vai descobrir todos os homens que Deus derramou sobre eles promessas. Você nunca viu Deus falando com eles sobre o processo. Então, me dá a entender que Deus não quer que a gente paute a nossa expectativa da promessa em relação ao processo de alguém. Você entendeu o que eu acabei de te dizer? A minha promessa não tem a ver com o teu processo. Porque para viver a minha promessa, eu vou ter que viver o meu próprio processo. Eu não posso tentar ser você. Eu não posso tentar viver a sua vida, porque Deus tem para mim a minha vida. Portanto, tem o meu processo. Quando Deus, Ele fala com José, Ele dá um sonho para José. José, olha que coisa extraordinária. O sol, a lua, os feixes se prostram. E foi só isso que Deus mostrou para José. O que foi que Deus não mostrou para José? Deus não mostrou para José ele sendo vendido pelos irmãos. Deus não mostrou para José ele sendo escravo no Egito. Deus não mostrou para José a mulher de Potifar que iria envergonhá-lo. Porque se Deus assim o fizesse, provavelmente ele ia dizer: eu não quero ser o governador do Egito, porque eu não quero esse processo. Mas tem algo interessante. Depois de tudo isso, encontrasse José e você dissesse: e aí, José, valeu a pena o processo? E provavelmente ele iria dizer: valeu a pena. Porque é muito melhor ver o processo na expectativa da promessa do que quando basicamente nós não temos nada nas mãos. Sabe, quando você está lá no destino profético que o Senhor havia projetado para você, aí você olha para o processo e diz: valeu a pena. Mas quando você olha lá da promessa para o processo e o destino está lá atrás, você vai dizer assim: não quero, porque isso aqui é muito árduo.
Se eu perguntar para o Jairinho, por exemplo, sobre a vida pessoal dele, eu não sei quantos anos o senhor tem em ministério, mas deve ser bastante. 4? Tentei te ajudar, não deu. O senhor tem quantos anos de ministério? O sangue de Jesus tem poder. Sabe o que isso significa? Que quando o senhor estava há 10 anos no ministério, eu ia nascer. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor sabia que ia chegar nesse lugar? Não fazia a mínima ideia. E o senhor está provavelmente feliz, não está? Deve ter valido a pena. Mas deixa eu lhe perguntar, foi difícil? Doeu? Feriu? Teve um dia que o senhor disse, eu não quero mais? Se o senhor soubesse do processo antes de viver isso aqui, o senhor toparia? Pode falar a verdade. Eu sei que dá vontade de dizer, mas ninguém é de ferro. O senhor não toparia, eu não toparia, ninguém toparia. O único que sabia de todo o processo para viver o destino profético foi Jesus e abraçou desde o início. Ele já veio sabendo que ia ter que morrer. Ele sempre soube, não foi pego de surpresa. Mas hoje, se eu perguntar para o senhor vai dizer o seguinte, tenho certeza, eu faria tudo de novo. E isso é uma coisa invisível, não é a sua principal mensagem, não é a história que todos sabem sobre você, porque não são essas histórias que na verdade permeiam as nossas pregações. O que sempre permeia a nossa pregação é o destino. Mas hoje eu vim para te assustar. Ai, ai. Eu vim para te provocar, para que você entenda a necessidade do processo. Quer ver? Quem aqui tem uma palavra de Deus sobre? Uma promessa, levante a mão. Quem tem uma promessa? Levante a mão todos têm. Amém? Obrigado. Agora, a pergunta que não quer calar é: quem não está vivendo ainda a promessa? Levante a mão. Glória a Deus. Lembra que eu falei? Talvez você se encaixe na mensagem. E quem está vivendo a promessa? Levanta a mão. Não precisa me responder, apenas ouça o que eu vou te dizer. Talvez você não está na promessa. Talvez você está no meio do processo. Você vai entender no meio da mensagem. Vamos para caminhar? Eu preciso começar a pregar urgente. Vamos embora. Deixa eu tomar água. Jesus não aparece mais. João Batista não aparece mais. Daqui a pouco eles voltam. Para a gente entender o que está acontecendo, vamos para o Velho Testamento. Vamos fazer uma volta bíblica lá atrás. Um dia Deus diz para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro que eu vou te mostrar algo que você precisa ver. A Bíblia diz que Jeremias desce à casa de quem? Do oleiro. O que o oleiro faz? O oleiro faz vaso. Vaso do que? De barro. Jeremias desceu na casa do oleiro, e quando o Jeremias chegou, a Bíblia diz que o oleiro estava trabalhando nas rodas. Hoje eu vou cansar. Se parar de girar a roda, seca a matéria-prima. Molha, mexe. O que tem aqui? Tem uma dúvida cruel aqui. Vamos resolver? O que tem na mão do oleiro? Vamos lá. Quem acha que é vaso, levanta a mão. Vocês são a minoria. Vocês sabiam disso, né? Quem acha que é barro, levanta a mão. Bom, todos vocês erraram. Porque o que tem na mão do oleiro é vaso. Você vai dizer, não é vaso, é barro.
Então deixa eu te dizer um negócio. O que importa não é o que você pensa, é o que o oleiro está vendo. Todo mundo olha para nós e pensa algo sobre a gente. Eu acho que é vaso. Eu acho que é barro. Eu acho que não vai dar nada. Eu acho que não tem futuro. Eu acho que nunca vai viver absolutamente nada. Vai fracassar. Nunca vai virar nada. Pode ter certeza. Nunca vai acontecer. É porque o único que enxerga em nós, antes de estarmos prontos a alguma coisa, tem nome, é o oleiro. Todo mundo diz, é barro. O oleiro diz, dá na minha mão, que eu transformo no que eu já vejo, é vaso. Eu vou te explicar. Eu tenho 30 anos de idade. Eu sei que parece menos. Aleluia. Talvez o Botox. Mas brincadeiras à parte, eu nasci na igreja. Na verdade, foi na maternidade. E depois eu fui à igreja. Piada ruim, desculpa. Mas sabe que interessante? Com 15 anos eu me afastei de Jesus. E eu só fui voltar com 19 anos de idade. Nesse gap de tempo, eu fiquei na igreja por um período e depois desapareci. Porque é possível você estar na igreja e não ser igreja. Eu fui pregar depois de anos, convertido, servindo a Jesus, já com ministério, na igreja onde eu fui adolescente. E aconteceu algo muito constrangedor. Eu fui subir para pregar, o líder falou para mim, antes de passar o microfone, sabe aquela cena assim, olha, David Leonardo vai pregar agora, eu estou subindo, ele disse, só antes de você pregar eu quero mostrar um negócio para a igreja. Eu já fiquei assim, o sangue de Jesus, né, tem um poder. Fiquei muito preocupado. E aí, ele mostrou no painel da igreja assim, uma foto do último retiro de adolescentes que eu havia participado. Eu estava na ponta assim, eu estava tão magro, que de frente parecia que eu estava de lado parecia que eu estava indo embora já. Tinha vazado. Só que, ele falou um negócio, ele falou assim, esse foi o meu pior adolescente. Esse aí foi o pior adolescente. A primeira vez que eu fui pregar na igreja, eu não consegui por conta desse menino que não me deixou em paz. De tanto que ele conversava. Eu estava quase dizendo assim, tá bom, Lito. Todo mundo já entendeu. Tá ótimo. E ele disse assim, eu nunca imaginei que esse menino da foto se tornaria um pregador. Aí o oleiro olhou. O que ninguém enxerga, eu enxergo. O que ninguém vê, eu vejo. Quem ninguém acredita, eu acredito. O que para ninguém é ninguém, para mim é alguém. Matéria-prima que só ele consegue ver. Mas eu preciso continuar. Isso aqui se chama processo. E processo só acontece nas mãos do oleiro. Longe desse ambiente, desse environment aqui, das rodas, você é uma bola de barro. Sem forma, sem um propósito clarificado. Mas nas mãos do oleiro você se torna alguém. E esse alguém é só ele que enxerga. Então o segredo é, se eu tenho uma promessa, eu preciso estar nas mãos de quem faz o processo. Sabe, talvez porque a gente não está vivendo a promessa, porque a gente ainda não se entregou para quem completa o processo.
Lembra que eu disse que talvez ia incomodar? E é exatamente isso que incomoda. Porque para a gente ir para a mão do oleiro, a gente vai ter que aceitar sofrer transformações que a gente não gostaria de sofrer. Nós queremos um formato, Deus tem outro formato. Nós queremos um jeito, Deus tem outro jeito. Nós temos muitas impurezas na matéria-prima. Deus, para completar a obra, vai ter que tirar impureza por impureza, porque senão esse vaso não irá suportar. E esse processo, ele é para nós. É nós que precisamos. E eu vou te dizer uma coisa: a maioria das pessoas que às vezes dizem, olha, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu não sei qual é o processo, eu não sei o que fazer, e aí alguém diz, eu não ouço Deus. Eu dei uma entrevista essa semana e alguém me perguntou, como que faz para ouvir Deus falar? E a resposta é a mais simples que você imagina: abre os ouvidos para ouvir. Aí você vai dizer, mas eu não tenho uma parada de raio, alguma coisa muito mirabolante que eu preciso fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe, orar 18 vezes, dobrar o joelho 7 vezes e fazer alguma coisa, jogar sal para frente, sal para trás. Porque na nossa cabeça a gente precisa fazer algo para Jesus falar, sendo que Ele nunca parou de falar, é a gente que parou de ouvir. E eu vou te explicar o fenômeno que é o mais interessante. Deus nunca parou de falar, e na verdade a gente sempre o ouviu, só que tem um problema: a gente não concorda com a voz dele, e é por isso que a gente diz que a gente não o ouve. Quer ver um exemplo muito simples, muito engraçadinho? Eu quero saber se eu devo namorar com aquela pessoa, e aí Deus às vezes fala, não. Aí você diz, Deus não fala comigo. Sabe por quê? Porque na verdade você não queria uma resposta, você queria que Deus concordasse com você. E o processo é a mesma coisa. Acho que não é Deus falando comigo, porque é difícil. E porque você acha difícil, você prefere dizer que Deus não está falando, para você se fingir de surdo, porque o ônus da inércia é melhor do que o do movimento. Sabe, eu já fui tentado centenas de vezes a dizer, Deus não está falando comigo, e Deus estava, era eu que estava me fazendo de tanso. Eu vou falar uma coisa para vocês, minha vida pessoal. Uma vez, eu sou casado com a mesma esposa há 10 anos. Amém? Até que a morte nos separe. Minha esposa é a minha primeira namorada, a Paulinha. Ela é a mulher da minha vida. Foi o maior presente que Deus me deu. Foi Deus, através dela, dando sentido para a minha história. Eu vou te contar um negócio. A gente estava noivo. Eu não sei se eu já contei isso em algum lugar, mas a gente estava noivo e apareceu uma cilada contra eu. É verdade. Uma cilada. Tinha nome, cabelo comprido. Eu não era casado ainda. E essa menina tinha os ideais que eu não encontrava na Paula. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar. Deus, me dá um motivo para terminar com a Paula. Você acredita nisso? Senhor, eu preciso de um motivo. Porque ela era um anjo. Por que ela fazia nada? E eu dizia, Senhor, eu quero um motivo. E eu falei para a pessoa lá, falei, eu nunca vou fazer nada, até que Deus fale comigo. E a menina começou a jejuar também. Olha a confusão. E aí, o meu pai me chamou, meu pai, Deus usa muito ele. E o meu pai disse, filho, Satanás armou um laço contra o teu relacionamento. Sabe o que eu me fiz? De tolo. Falei, Deus não falou comigo. Você entende? Deus falou e eu disse que Deus não falou. Sabe por quê? Porque eu não concordava com aquela opinião. E aí eu fui numa festa de aniversário e toda a igreja tem um profeta que todo mundo tem medo. Na minha igreja a gente tinha uns 3. Um, quando Jesus levantava em profecia, Deus ia matar alguém. Ela falava, vou recolher uma rosa. Todo mundo fazia assim, ai, Jesus.
É verdade, Deus matava mesmo, Deus avisava e levava. Confusão, né? Mas é verdade. Tinha um que quando ele levantava em língua estranha, irmão, todo mundo falava assim, é pecado de alguém. E tinha esse que era o misto dos dois, o mais perigoso. E aí um dia eu estou numa festa de aniversário, orando para deixar da Paula, para Deus me dar um motivo. Esse rapaz me chama e diz, Deus me mostrou algo sobre você. Eu falei, pronto, deixa da Paula. E eu falei, o que o Senhor te mostrou? Ele falou, o Satanás, o inimigo, armou um laço contra o teu relacionamento. E o pior é que você já caiu. Sabe o que eu falei comigo mesmo? Carnal. O cabra mais crente da igreja. Eu olhei para ele e falei, irmão, muito obrigado. Saí pensando, coitado, quebrou o vaso, Deus não usa mais. Você está entendendo onde eu quero chegar? Na verdade, a gente sempre soube o que Deus quer de nós. Nós sempre sabemos o que devemos fazer. É que na verdade a gente sempre está lutando com essa voz. Sabe o que eu fiz? Deixei da Paula, a mulher da minha vida. Falei, eu não quero uma mulher. E deixei dela de manhã. Quando deu 11 horas da manhã, eu comecei a me arrepender. Meio-dia eu estava já desesperado. De noite eu estava de pezinho na frente dela, dizendo, me perdoa. Nunca mais vou fazer isso. Eu quase perdi por não ter ouvido a voz de Deus. Eu resolvi tudo naquele dia. Lembra da menina? Liguei para ela na frente da minha esposa. Contei toda a história para ela. Liguei para ela e falei assim, lembra que eu havia dito que quando eu tivesse a certeza, eu falaria? Então, como homem, eu estou te ligando para dizer que o Senhor confirmou no meu coração. E a Paula é a mulher da minha vida. Casei com a minha esposa. Temos 2 filhos. Temos uma vida maravilhosa. Amanhã eu volto para casa cedo. E ela tirou o chip porque agora quer engravidar. E você já sabe o que vai acontecer. Talvez seja um detalhe irrelevante, mas é a minha expectativa. Estou muito feliz. Brincadeiras à parte, olha que vida, que jornada extraordinária. Por um dia eu podia ter perdido tudo isso, simplesmente por ter mentido para mim, dizendo que Deus não estava falando comigo. Por isso que a gente sabe o que precisa no processo. O que a gente tem que aprender é aceitar o processo. Vai tirar a impureza, vai tirar arestas, vai purificar você. E eu sei que esse movimento, ele é dramático, porque a gente aceitar que alguém controle aquilo que a gente pensa que tem direito de controlar. E tem muita gente, porque isso é uma decisão. Sabe aquela decisão? Eu reconheço Jesus como meu Salvador. Aí o Senhor fala, então vem para cá. Eu quero voltar para Jesus, então vem, volta para cá. Só que isso aqui te custa mudança. E esse é o evangelho completo. Muita gente não quer porque tem que mudar. E as pessoas dizem, eu não quero, porque se eu for eu vou ter que mudar. Eu quero continuar fazendo isso, aquilo outro. Mas aí que está, meu lindo. Por isso que não vivemos o propósito. Porque a gente quer a nossa vida do jeito que a gente quer, não aquela que Deus tem para nós. O que a gente não lembra é que a vida que a gente tem para nós nos traz consequências das nossas escolhas. E nós não conseguimos enxergar um palmo na frente do nariz. Quando a gente se entrega nas mãos do Senhor, por mais que o processo seja dolorido muitas vezes, Ele nos leva para o melhor lugar, o centro da vontade dEle. Mas é uma decisão. As pessoas me perguntam muito, David, eu até quero, mas será que eu vou ter que mudar muito? E as pessoas sonham que um dia eu vou dizer assim, não. O sonho é que as pessoas querem que a gente diga o que elas querem ouvir. Mas eu não preciso mudar. Eu vou dizer, não precisa.
olha que coisa linda, Deus falou. Não, mas Deus nunca vai falar através de mim dessa forma com você, porque eu nunca vou poder fugir da palavra. Mas sabe qual é a minha sensação muitas das vezes? Eu vou te falar, vou abrir meu coração. É que as pessoas não querem a vontade de Deus de verdade. As pessoas querem o limite da vontade de Deus. Sabe, eu abro às vezes a caixa de perguntas do meu Instagram, 5 segundos depois eu estou extremamente arrependido, porque o sangue de Jesus tem poder. Ainda tem as mesmas perguntas. Pastor, eu posso fazer tatuagem? Deus está muito mais preocupado com o que você esconde no coração do que o que você escreve no braço. Sabe, muito mais importante é o que está aqui dentro. Entende? Aí eu tenho que falar assim, não é. Aí a pessoa diz, me prova na Bíblia. Pastor, o que eu posso fazer? Tem gente que pergunta assim, pastor, eu estou namorando, eu queria saber até onde eu posso colocar a mão. Eu não entendo. Eu falo assim, gente, o povo é tudo doido. Fala, coloca no bolso, filho, no teu. Sabe, doente, mas vou falar o quê, uai? Sabe, a gente sempre está tentando encontrar o limite. É como se, sabe aquela música, cada um no seu, cada um. É um louvor, acho que é até a Cassiane que canta. Sabe, a gente tem um quadrado e tem um centro. Esse é o melhor lugar. Mas sabe o que a gente quer? O limite. É como se a gente estivesse sempre perguntando assim, aqui eu vou para o garfo, aqui eu não vou para o inferno, quase vou, aonde eu estou aqui da distância, do lago de fogo. Sabe? Besteira. Deus tem um endereço para nós, e o endereço é no centro da sua vontade. E é basicamente você que vai escolher aonde você quer viver a vida, no limite ou no centro. Entendeu, bebê? Esse é o processo. Demora, né? Mas é o processo. Chega um momento desse processo que não tem impureza, e que você olha e diz assim, é um vaso. E você vai dizer, parece vaso, cheiro de vaso, textura de vaso, parece um vaso, é um vaso. E esse é um momento muito perigoso, porque é o momento que a gente olha no espelho e pensa que está pronto. A gente tem todo o formato, a gente só não tem uma característica do vaso: resiliência, capacidade de suportar sem quebrar. E isso a gente só consegue no next step, no próximo passo. Aqui a gente tem o formato, a cara, tudo. A gente só não é vaso. Quem aqui é médico? Levanta a mão. Quer dizer, se der ruim aqui nós estamos no sal, é isso? Ou tem uma esperança? Se der ruim eu sou o primeiro. Brincadeira. Mas você usa roupa de médica, porque você é médica. Se eu assistir Grey's Anatomy, quantas temporadas que eu tenho que assistir que eu vou virar médico? Não dá? E se eu usar roupa de médico, eu viro médico? O que tem que se fazer para virar médico? Estudar. Quantos anos você estudou? Ai, Jesus, vai escolher uma coisa mais fácil para viver, minha filha. 10 anos! Mas hoje você é médica. Tem lógica eu vestir roupa de médico, assistir 10 temporadas de Grey's Anatomy e dizer que eu sou médico? Porque eu não vivi o processo completo. Não é o que você veste, não é o que você aparenta, é a essência que você carrega. Posso te dizer um negócio? Eu vou falar do meu rolê. Eu sou um pregador do evangelho, meu rolê. Roupa de pregador. Já viu? Irmão, eu prego há 10 anos já. É que você me viu agora, talvez. Talvez você me viu 2 meses atrás. Mas eu prego há 10 anos. Quando eu comecei a pregar, irmão, eu pregava de terno e gravata.
E eu acho top, não tem nada contra quem prega terno e gravata. Aliás, é porque eu não me sinto bem, não é minha cara, irmão. Eu tenho cara de guri. Eu coloco o terno e envelheço 12 anos de cara. E não é meu jeito, irmão. Imagina eu todo, oi. Não é eu. Não é a minha identidade. Mas sabe por que eu estou te contando isso? Porque na minha cidade tem uma loja que vende terno. Aí um dia o vendedor falou para mim um negócio que eu achei muito engraçado. Ele falou que chegava um povo lá e falava assim: eu quero um terno de pregador. Caraca, que terno é esse? Aí ele falava assim: aquele que quando você levanta a mão para dar glória a Deus, aparece a manga, o relógio. Sinistro. Eu já voltei para casa porque estava sem gravata. Sabia disso? Cheguei na igreja, faceiro, top, vou pregar. Estou subindo no púlpito assim, ó. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, ó. Eu falei, o quê? Não peguei. Ele falou assim, ó. O quê? Ele falou assim, a gravata. Eu falei, precisa? Ele falou, não, tem que ter gravata para pregar. Aí eu falei, sério? Se eu vestir gravata eu prego? Quer dizer, que o que prega... Você entendeu onde eu estou querendo dizer? Chegar aqui? Não é o que está fora que te dá autoridade, é o que está dentro. E eu posso te dizer um negócio: Deus só derrama sobre você quando você está pronto. A Bíblia vai dizer, apóstolo Paulo diz, tendo porém tesouro em vasos de barro, para que a glória seja dele e não sua. Sabe qual é o problema do que tem cara de vaso, jeito de vaso, cheiro de vaso, textura de vaso? É porque ele não está seco, ele ainda está mole. Quer experimentar uma coisa? Coloque uma pedra preciosa em um vaso de barro mole. Sabe o que acontece? O barro mole adere àquilo que não é dele, aquilo que é do dono do vaso. Você conhece alguém assim? Que pensa que está pronto, acha que está pronto, e porque pensa que está pronto, acha que está pronto, pensa que é melhor do que todo mundo? Sabe por quê? Porque aquilo que ele pensa que carrega, ele já acha que é dele, e não é dele. Quer ver um negócio? Eu sou um pregador do Evangelho, mas a mensagem não é minha. Sabe, você diz assim, uau, o David ou qualquer outra pessoa. Não, a glória não é minha, a honra não é minha, a alegria é minha, mas tudo é dele. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu sou o vaso, e a honra, a glória é dele, o tesouro é dele, tudo é dele. Você sabia que tem gente que não pode enriquecer? Você já viu? Tem gente que se andar com um carro melhor, ele já não olha mais para ninguém. Tem gente que se tiver um pouquinho mais de dinheiro, na cabeça dele ele já é o the boss. Você já viu gente que conhece Jesus e ele se acha melhor do que todo mundo, porque na cabeça dele agora ele é santo e todo mundo não é? Ele anda assim, ó, quase na nuvem. Você já viu gente que acha que sabe mais de Bíblia que você, e para provar que ele sabe mais de Bíblia que você, ele fere você e esquece do principal princípio da palavra, que é o amor? Sabe o que é isso? Gente que pensa que está pronto, porque acha que está pronto, porque tem cara de que está pronto, porque tem roupa de quem está pronto, mas só não está pronto, porque não é o que está fora, é o que está dentro. Mas isso dá uma ansiedade. A gente está aqui dizendo, eu posso ir já. Você falou, não, bebê, se não terminar o processo, você não suporta o destino. Se eu não completar, mas aí que está, lembra, se encontra na mensagem. Aonde você está? Você está aqui, nas rodas? Ou será que você está ainda aqui no chão?
Você já está no processo de Deus, ou ainda você está colhendo o fruto das suas escolhas? Não tenta confundir fruto das suas más decisões com aquilo que é o processo de Deus para você. Tem gente que diz, estou sofrendo, ai, Deus está colocando no processo. Não, 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 isso ainda é fruto das tuas escolhas. Não confunde. E essa tentação de achar que está pronto é uma coisa de louco. A gente é tentado direto, irmão. Tentado. Eu me lembro quando eu comecei a pregar. Eu pensava que eu já estava voando. Eu pensava que eu podia pregar em qualquer lugar, que eu poderia pregar para qualquer pessoa, que eu estava pronto. Eu tinha jeito de pregador, cara de pregador, tudo certinho. Mas eu não estava pronto. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro uma vez que todo mundo que prega quer pregar num lugar da vida. Um lugar escolhe. Eu tinha um lugar, Batista Lagoinha de Belo Horizonte. Você sabe que igreja é essa? Então, eu queria pregar lá. Mas eu ainda confundia Jesus com Genésio ainda. Estava numa confusão violenta ainda. Mas eu queria pregar lá. Sabe o que eu fiz? Liguei para um amigo e falei assim, meu amigo, faz uma ponte, um network gospel. E fala lá que eu prego, para eles me convidar para eu pregar lá. E eu quero pregar lá. E aí passou 20 dias, 30 dias, ele me ligou. David, eu consegui para você pregar em Belo Horizonte. Eu já, uhul! Ele falou, só que não é lá ainda. É na divisão de acesso. É numa igreja que se você for bem, você vai para a sede. Falei, caraca, eu topo. Aí eu desliguei o telefone. Falei para minha esposa, amor, eu vou pregar lá. Yeah, top. Yes. A gente morava numa kitnet, eu fui para outro cômodo, 3 metros. Quando eu entrei no meu quarto, o Senhor falou comigo, não vai. Falei, ô pai, a voz de novo aí, ó. Falei, não vai? Aí eu falei, não vai, não vai. E o Senhor falou tão claro como essa luz que brilha. Se você quiser, eu entrego o controle do teu ministério nas tuas mãos e você resolve daqui para frente. Ah, irmão, já falei assim, calma. Voltei para o outro cômodo. Falei, amor, Deus acho que falou comigo, acho. Porque eu queria ver o que ela ia me dizer. O que foi, amor? Lembra do negócio de pregar lá? Lembro. Então, o Senhor falou que é para não ir. E a minha esposa, ela é pior do que eu nesse negócio. Ela falou assim, quem foi e falou com você? Falei, ridícula. Falei, o papi. O Senhor falou comigo. Ela falou, então, o que você está perguntando? Não vai. Aí eu voltei para o quarto assim, ó. Liguei, ó, não vou. Deus falou para eu não ir, eu não vou. Eu queria ir muito, mas eu não vou. Aí ele ficou bravo comigo, mas eu usei os contatos, os trem tudo. Eu falei, mas eu não vou porque Deus falou que não é para eu ir. Desliguei o telefone. Sabe o que aconteceu depois? Nada. Ai, um raio caiu. Não. Deus voltou e falou, parabéns. Não. Não aconteceu nada. Fiquei com raiva, fiquei bravo. No dia que era para eu estar lá, eu não estava, eu fiquei bolado dentro de casa. Falei, era para eu estar lá, olha só. Só que eu não fui. E aí? Só. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer recompensa para fazer aquilo que é a nossa obrigação. A gente quer ser mimado para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Você quer viver a vontade de Deus? O mínimo que você tem que fazer é ouvir e obedecer a sua voz. Ô papi, não está pronto, mas vai chegar um momento que o oleiro vai olhar e vai falar assim, olha,
silêncio. Vocês entenderam? Sabe qual é o nome disso? O forno. Ui, a fase mais difícil do processo é agora, quando você não sente mais as mãos do oleiro, quando você não sente mais o respirar do oleiro, quando você pensava que estava pronto, e você pensou que ia romper, e aí o silêncio de Deus se apresentou na tua história. Não sei o que está acontecendo, não vejo, não sinto, não ouço, não creio, mas é nesse exato momento onde você vive o silêncio, porque esse é o momento da queima, aonde tudo será purificado por completo, aonde a capacidade de resistir será gerada no vaso. Quanto maior o tempo de processo, quanto maior o tempo no forno, isso é apenas um preview daquilo que Deus tem para você. Nada grande é feito de maneira rápida. Tudo que demanda tempo traz grandes benefícios. Eu sei que é difícil, e esse é o pior momento, que é o momento que você não sabe o que está acontecendo. Eu vivi isso, sabe, algumas vezes, porque na verdade, você vai descobrir um dia que o processo nunca acaba. Um dia você vai descobrir que na verdade, sempre Deus tem algo a acrescentar em você, algo para trabalhar, algo para moldar. Só que essa fase crucial, ou o primeiro encontro com esse lugar é dramático. Eu vou dizer quando eu vivi isso aqui. Eu vivi e foi extremamente dramático. Sabe quando Deus fecha todas as portas, Deus te pede, te cobra, você faz, obedece, e de repente faz assim, ó. E eu vivi isso nos piores momentos da vida, que era para ser um dos melhores. Meu filho tinha acabado de nascer. O Senhor havia pedido algumas coisas, eu obedeci todas. Eu saí da rádio que eu trabalhava 7 anos e ganhava um salário. O Senhor falou comigo, sai da rádio. Eu abri mão. Eu pedi a conta, eu estava sem emprego, porque Deus havia pedido, porque alguma coisa ia acontecer. Só que eu olhava para o meu ministério, eu já pregava todo final de semana. Então eu pensei, bom, eu saio da rádio, mas Deus me sustenta no ministério. Só que eu pedi a conta, Deus pediu outra coisa para mim. Deus falou, vai para outro país e se esconde. E eu fui para outro país. No meio disso eu abri mão da rádio, entrei no avião. Dia 2 de dezembro foi a minha última agenda no Brasil, no Brás. Foi uma glória de Deus. Eu entrei no avião, todas as portas se fecharam. Eu fui para os Estados Unidos, por uma palavra que Deus havia lançado sobre meu filho, para ouvir e obedecer a voz. Não queria, não tem interesse nenhum. E eu fui. Só que quando dezembro chegava, o telefone do nosso ministério já estava bombando para o ano inteiro. O senhor sabe, a Assembleia de Deus tem agenda de congresso o ano todo. Então naquele período eu fechava todas as agendas. Só que eu não estava no Brasil, e o telefone não tocava mais. E eu perguntava para minha esposa, amor, alguém ligou? E ela dizia, não amor, fica tranquilo, demora, mas nunca demorou. Mas a minha esposa estava me poupando do desespero. Sabe o que é? Olhar para sua esposa, para o teu filho que vai nascer, saber que você vai voltar para o Brasil desempregado e totalmente envergonhado, porque fazer isso me cobrou um preço. A minha família disse, é maluco? O pessoal da minha família olhou e disse, vai passar fome, você é doido? Mas Deus mandou, e essa é a loucura do processo, porque às vezes o processo vai demandar decisões dramáticas sobre a tua história. Às vezes vai exigir de você ir contra a lógica. E é duro porque não faz sentido. Mas quem está mandando? Eu não concordo, mas quem é que está mandando? É o
Senhor, então obedece. E sabe, eu estava lá, o telefone não tocava, meu filho nasceu. Uau, que alegria! E agora eu tinha 2 problemas. Eu olhava para a Paula, olhava para o João, e eu dizia: o que foi que eu fiz com a minha vida? E o forno estava fechado. Deus não respondia, Deus não falava nada, e o desespero começou a tomar conta. Só que eu não pulei fora do forno. Tem muita gente que aqui quebra, aqui desiste, aqui diz: eu vou voltar a ser quem eu era antes, eu vou abandonar tudo, simplesmente porque não contempla, não sente. Lembra da história? Aonde estava Jesus dos 12 aos 30? Aonde estava João Batista? Ele estava no deserto. Só que são esses gaps, esses espaços temporais que ninguém soube sobre a tua vida, que te trouxeram exatamente para o lugar onde você está agora. E o meu relógio não está funcionando. Eu não sei mais quanto tempo eu estou falando. Eu já nem sei qual é o horário que eu tenho para acabar. Então, vamos embora. Eu vou ver por medo. Jesus, eu tenho que acabar. Onde que eu estava mesmo? No forno. Só vou concluir dizendo para você. Era janeiro, meu coração desesperado, sentado numa mesa, conversando com os pastores, quando a minha vida mudou. O Senhor abriu o forno. Tem ninguém feliz? É porque não era você. Só que o forno abriu e o oleiro não pegou. Só deixou o vento entrar no forno e resfriar o vaso. Só que já foi para mim um alívio. Eu estava sentado na mesa e o Senhor falou comigo: eu tenho um plano para quando tu voltar para casa. Eu falei: só um minuto. Me afastei dos pastores, dobrei meu joelho e falei: o que é? O Senhor falou para mim: tu vai gravar uma série de mensagens. Você vai fazer com toda a excelência que você puder. Vão ser 10 mensagens e eu vou te dar todas as palavras. Na hora, eu senti um cheiro de uma coisa nova. Liguei para Joinville, para 2 amigos meus. Um era o que grava até hoje, nossa equipe até hoje, o Nick. Falei: Nick, eu preciso que você grave um projeto quando eu chegar. Ele falou: eu gravo, é R$1.500. O teu sangue tem poder. Ele falou: é 800 a minha parte, 700 a parte do som, mas a gente vai fazer o nosso melhor. Eu tinha um seguro-desemprego, tinha um pouquinho do fundo de garantia que tinha sobrado. Falei: eu vou fazer, está fechado. Liguei para um outro amigo meu, dono de um restaurante. Falei: eu preciso do espaço. Ele falou: eu te empresto, pode usar o mezanino, está fechado. Fui fazer uma viagem de 3 horas dentro dos Estados Unidos. Dentro do carro, o Senhor começou a ministrar no meu coração, e eu escrevi as 10 mensagens, uma atrás da outra. Me lembro que eu cheguei e liguei para minha esposa e disse: amor, Deus me deu 10 mensagens. Eu não sei o que está acontecendo, está tudo pronto. Não era nem fora do forno, era só o vento entrando no forno. Voltei para o Brasil, fui lá no restaurante, e quando eu cheguei eu descobri que não tinha cadeira suficiente para todo mundo sentar. Tinha 40 pessoas, não ia dar para todo mundo. E todo mundo sentou no chão na primeira gravação. E é por isso que eu usei um banquinho, porque se ficasse em pé, todo mundo ia ficar com dor no pescoço. E tem gente que acha que eu fiz isso de propósito. Não, é que naquele dia tudo que pensei que estava dando errado, na verdade estava dando certo. Eu me lembro que eu falei isso aqui: eu não sei se serão muitas pessoas que vão ver, mas de uma coisa eu sei: Deus mandou.
e vai ter frutos. Gravei um dia 5 mensagens, no outro dia gravei mais 5 mensagens. No primeiro dia deu 40 e poucas pessoas, no segundo deu 30, quer dizer, já estava dando ruim ali. E eu me lembro que eu postei a primeira mensagem, dia... Você sabe qual que é o profissional que toda empresa precisa em 2020? Fica o detalhe aí. Há 3 anos atrás, no dia 19 de fevereiro de 2018, sabe qual que é o tema da mensagem? Incompatibilidade. Eu lancei essa mensagem, dormi, e eu acordei com a minha mãe ligando para mim dizendo: filho, você está famoso. 10 mil pessoas tinham assistido o vídeo. Só que a minha mãe estava indignada, porque tinha um dislike no vídeo. Verdade? Como é que pode, filho? Tu só falou coisa linda. Eu quero descobrir, tem como descobrir quem foi? Mal a minha mãe sabia o que estava por vir. Esse mês que passou, de 10 mil visualizações, se transformaram agora 10 milhões de visualizações. $100 milhões de minutos foram assistidos no último mês. Foram 198 milhões de impressões. Aí você vai dizer: uau, que lindo. Sabe o que eu estou sentindo? Que eu nem saí do forno ainda. O que é isso, cara? Você está maluco? É porque eu sei em quem tenho crido. Sei que é maravilhoso. Sei que tem processos para viver ainda. Sei que tem rotas para ser corrigidas. Só que eu só vou descobrir enquanto eu permanecer nas mãos do oleiro. Só vou descobrir enquanto a honra, a glória, o louvor for do oleiro. O dia que algo aderir, eu perdi a capacidade de ser quem Deus me fez para ser, um vaso. Olha quem está pertinho de você aí, sabe quem é? Um vaso. Uns prontos, outros moles e talvez alguns quebrados. E eu tenho uma palavra para quem está quebrado. É possível se tornar um vaso novo de novo. É possível. Basta voltar para a mão do oleiro. Ele é profissional em recuperar aquilo que todo mundo já desistiu. Ele sabe fazer porque Ele é o oleiro. Então, eu quero orar, porque completei a minha função de vaso nessa noite. Demorei para entender a minha função no corpo, sabe? Mas eu entendi. Eu só sou o vaso. E é Ele que faz. Então eu tenho uma pergunta, que na verdade são 2 perguntas. Quando eu comecei a pregar, eu tentei ser todo mundo. Eu preguei igual muita gente. Eu já preguei igual o Lucinho Barreto. Eu, meu ídolo gospel. Eu sempre brinco e falo: não sou ídolo. Eu falo: tu é sim, rapaz, bobista. Falo para provocar ele. Eu pregava, eu ria igual ele. Aquela risada maluca dele. E a gente sempre tenta viver a vida de alguém. Até o dia que eu descobri: não, é meu processo. O Senhor tem algo para mim. Mas é uma decisão que faz isso tudo começar. Senhor, eu me entrego. Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Se você está longe de Senhor, eu volto para casa hoje. Eu vou servir ao Senhor. Tu és o meu dono. Se a tua história não está mais no controle dele, Senhor, eu devolvo para as tuas mãos. Provérbios 16 diz que o coração faz planos, a resposta é do Senhor. Provérbios 14:2 diz: há caminhos que para mim parecem direito, o fim é a morte.
Só sabemos se estivermos nas mãos do oleiro. E eu quero te provocar a partir daquilo que eu compreendi. Eu sou, na verdade, um evangelista. Essa é a minha função no reino. Então, eu aponto e convido. E eu tenho 2 perguntas, e essa é a minha vida. E, na verdade, eu sou feliz aqui. E a primeira pergunta é para você que nunca tomou decisão por Jesus, que nunca se entregou de verdade, confessou como seu Salvador e entregou a vida para Ele de verdade. Sabe, você acha bonito, você diz: meu coração fica quentinho, eu ouço esse menino, ai meu Deus. Você ouve um monte de gente que diz: ai como é bom. Mas na verdade, há um convite maior do que um vídeo, uma mensagem. E o Evangelho é muito mais do que 15 minutos que você assiste no YouTube. Jesus é aquele que Apocalipse vai retratar. Eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Aí você escolhe. Você pode ser um Airbnb. Na temporada que você precisa, Deus entra. Na temporada que você não precisa, você manda Ele embora. Ou você pode ser uma morada permanente. E se prepare para ser trabalhado pelo oleiro. A segunda pergunta é para você que já viveu com o Senhor coisas extraordinárias. Já foi dele, mas a vida, o caminho, a rotina te fez desistir e você foi embora. Então, está na hora de você voltar para a mão do oleiro. É isso. Não vou falar mais nada, tá bom. Vou ter que mudar? Já falei, você vai. Preciso fazer isso hoje? Você que decide. Eu vim hoje, amanhã eu não estou aí não. Quer deixar para amanhã? O problema é seu. Mas se você quiser hoje, está tudo preparado. Vamos tomar decisão? Está ansioso aí? O que vai acontecer depois que eu tomar a decisão? Muita treta. Desafios, um atrás do outro. Mas vai chegar um momento que você vai dizer assim, ó: valeu a pena. Valeu demais a pena. Está valendo a pena. Vai ter um dia que você vai ter desespero. Você vai dizer: oh meu Deus. Aí você vai lembrar: não estou mais sozinho. Vai valer a pena. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Ai Jesus, obrigado Senhor. Obrigado Pai. Obrigado Jesus. Tu é bom Pai. Espírito Santo, convence os teus filhos, Senhor Jesus. Tu és o único que pode convencer, Pai. Eu sou apenas uma voz, mas o Senhor é quem usa. Toda a honra, toda a glória é tua, Jesus. Pai, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar por você que quer tomar essa decisão hoje, mas a Bíblia diz que essa decisão ela é pública e ela é com a nossa boca. Então eu vou fazer a pergunta. Se você quiser tomar a decisão, você vai levantar as suas mãos e você vai orar a oração, palavra após palavra que eu orar aqui. Você concorda comigo? Amém? Eu quero tomar essa decisão. Então eu vou fazer o seguinte, para ninguém ficar constrangido, eu vou contar até 3. Se você quiser, você vai levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Amém? 1, 2, 3. Levante sua mão agora, bem alto. Levanta a mão bem alto quem está tomando essa decisão. Muito, uau, uau. Oh Jesus, aleluia. Repete comigo. Senhor Jesus. Ai, ai. Eu me entrego. Repete.
Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Apaga o meu passado, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Eu queria poder pegar o rostinho de cada um que tomou uma decisão como essa e falar assim: ei, top! Sabe, eu queria poder dizer assim: grava o dia de hoje para nunca mais esquecer, porque eu nunca mais esqueci do meu, quinta-feira, 23 de abril de 2009. Nunca mais esqueci. Grava, porque um dia você pode ir numa igreja que alguém vai cantar assim: foi num sábado que Jesus tocou-me. Pouca gente entende essa referência, mas a gente é raiz, cara. Esse é o dia mais importante da sua vida. E se você ter caráter para levar até o fim aquilo que você disse perante Jesus e todos, a sua vida nunca mais será a mesma. E em nome de Jesus hoje começa uma mudança extraordinária, de dentro para fora em você. Busque gente para caminhar, busque comunidade para estar. Ninguém consegue sustentar a fé sozinho, pela internet não é possível, você precisa de comunidade, você entendeu? Você precisa de um lugar. E eu termino dizendo para você o seguinte, que talvez ninguém aqui, talvez ainda lembrou, não sei, mas a minha Bíblia, a Bíblia que eu creio, no final de Lucas capítulo 15, diz o seguinte: porque há uma festa no céu, quando um pecador na terra se arrepende. Tem uma festa acontecendo por sua culpa agora. Eu vou entregar a palavra, agradecendo, muito obrigado por ter me chamado, obrigado, eu fico feliz, eu amo pregar, e eu vou dizer para quem interessa, muita gente perguntou, umas 4 pessoas, se a gente iria trazer o material, e eu trouxe. Para quem interessa, está ali fora. Eu espero que seja todos. Eu quero, antes de orar, eu não deveria ter fazendo isso agora, eu deveria ter feito no começo, mas eu me esqueci. Então é só uma liberdade que eu peço para vocês. Vai estar ali, nossas camisetas, essa que emagrece, e essa daqui, que é feminina. Alguém aqui gostaria dessa camiseta? Quando você sair, vai estar disponível. Eu sempre digo, é sempre mais do que 4. E os nossos livros, Coragem para Recomeçar, Nosso Último Filho, Final da Tempestade e O Amor Mais Louco da História. Faça com a mão assim, está tudo lá, disponível. Crediário Casas Bahia, se você quiser, está lá. Faz com a mãozinha assim. Eu não vou dar a bênção apostólica, essa é a função do pastor. Eu só quero declarar algo sobre a sua vida. E pastor, vem cá, eu sei que deve ter alguma coisa para acontecer a mais. Eu acho. Mas o Senhor que manda. Eu sou o seu convidado. Você é o boss. Eu sou o funcionário aqui. O senhor quer? Vamos fazer um negócio para fazer direito então? Obrigado por me lembrar. O senhor é top, hein? Caraca, mano. Obrigado por lembrar. Obrigado, o senhor está certo. Obrigado. Vai com a mãozinha assim. Em nome de Jesus,
você será um vaso de honra para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, tudo que o Senhor prometeu sobre você, o processo irá te preparar para chegar neste lugar. Em nome de Jesus, se você está quebrado, o Senhor começa um processo de refazer você neste lugar esta noite. Em nome de Jesus, você verá com os teus olhos tudo o que o Senhor prometeu sendo realidade na sua história. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a promessa do Senhor para você será a sua realidade. Em nome de Jesus, amém. Grava isso, guarda no coração. Se tiver que voltar para casa, pedir perdão para voltar para o processo, faça tudo o que for necessário, mas volta para as rodas e não saia de lá, até que o Senhor te leve para outro lugar. Amém? A última coisa que o pastor Jairinho lembrou: cadê a consolidação da igreja? Os limbos tem nos dois lados. Aonde tem alguém que tomou a decisão de aceitar a Jesus ou voltou para Jesus hoje, levanta a mão bem alto. Isso. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, por gentileza. Uou! Very, very beautiful. Vem, vem. Esses meninos que estão de vermelho vão pegar o seu nome para que você possa ser acompanhado, amado, cuidado. E se você quiser, faça isso. Mas como você veio aqui na frente, que lindo! Agora eu estou vendo vocês de pertinho. Eu vou orar por vocês aqui. E nós, como igreja de Cristo, vamos orar por vocês, para que aquilo que começa hoje não se perca amanhã, não se acabe na rotina, mas que Deus complete aquilo que começou na sua história. Deixa isso, pode ir chegando, deixa chegar. Isso. Ô pastor Jairo, eu sou orar. E eu vou feliz para casa, sabendo que fiz até o final aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer. Amém? Pastor Jairo vai orar. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Deixa eu olhar todo mundo bem de pertinho. Tudo bem? Tá feliz? Que bom, dá para ver no olho. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Não se afastem da decisão que tomaram. Levem a sério. E tem algo novo de Deus vindo sobre vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima, em nome de Jesus. Essa é a nossa maior recompensa. Estenda suas mãos para cá. Senhor, que teu Espírito que está sobre esse lugar possa confirmar o que teu filho acabou de orar por cada vida aqui. Eu só confirmo, Senhor, ratifico aquilo que foi falado, profetizado, proferido. Toda sentença de morte, todo espírito de depressão, de confinamento, de desespero, de ansiedade, nós repreendemos e declaramos nesse sábado, a partir de hoje, um novo tempo, em nome de Jesus. Vocês podem dizer amém? Agora é para valer. Os que sabem aplaudir, os que sabem assoviar, dê o seu melhor aplauso. Deus abençoe vocês.